Bom, a gente quer começar esse nosso primeiro episódio com uma palma para o NEABI. Vamos bater palmas? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pod Vozes e Raízes. Este é um espaço onde nos reunimos para compartilhar histórias de empoderamento dos minorizados dentro da universidade. Nós estamos aqui falando do estúdio do SEDUC e compõe a nossa equipe o Marcelo e a Lavine. Muito obrigada, gente. Meu nome é Tatiana, eu sou servidora aqui da Unifei, né? Sou engenheira ambiental de segurança, mestre em meio ambiente e recursos hídricos e técnica em meteorologia, né? E é muito bom a gente poder ter esse núcleo aqui dentro da Unifei, né, para buscar, né, o melhor e espaços, né, para a população afro-brasileira e indígena. Agora eu vou pedir para Elo, ou a Kevin, que está aqui com a gente, se apresentar. Quer apresentar primeiro? Olá a todos que nos assistem, né, pelas nossas redes sociais. Bom dia, aqui eu vou falar bom dia, que nós estamos, né, de manhã, para os colegas aqui que estão aqui conosco. Meu nome é Heloísa, gosto que me chamem de Elo, trabalho aqui na universidade desde 1993, né, tenho 31 anos, então, de universidade. Hoje, né, eu estou ocupando o cargo de ouvidora da Unifei e atuando também nesse núcleo, né, de estudo afro-brasileiros indígena, com muita honra, né, junto com outros colegas também. A minha formação é em letras, né, o meu mestrado é em ciências da linguagem e hoje também estou fazendo aí o meu doutorado, né, com disciplinas isoladas na Unicamp, na área de linguística, né, com um projeto voltado mesmo à subjetivação, né, e lugares de representação da mulher preta. E esse espaço que a gente está aqui é um espaço onde nós vamos conversar, de fato, com as pessoas que são minorizadas dentro da universidade, com o objetivo de empoderar, né, todos da nossa comunidade. E nessa primeira conversa, muito gostoso a gente trazer, né, a Mileide para falar com a gente, né? A gente tem uma prosa de conversa com ela. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Kevila Kelma e eu sou mestranda do programa de Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade e sou formada em Ciências Biológicas e Música, ambos licenciatura, e também a minha pesquisa é voltada sobre as condições do agricultor familiar negro e a questão da posse de terra do agricultor rural no município de Cristina. Então, eu trabalho a minha pesquisa que é voltada sobre o racismo fundiário, a questão da posse de terra dos negros, essa questão do racismo estrutural, decolonialidade do poder, através de Quirrano. Então, a minha pesquisa é voltada mais nessa área. E é um prazer ter o NEAB aqui dentro da Universidade Federal de Itajubá, que é um marco durante esses mais de 100 anos da universidade, e que é uma lei que tinha desde 2013, que era para ter os NEABs dentro do território brasileiro, e que, no entanto, agora que nós estamos conseguindo isso. Então, para nós é muito emocionante. É uma vitória. Olá, Mileide, tudo bom? A Mileide é nossa primeira convidada, né, como a Elo falou. Na verdade, nós estamos no núcleo, né? Então, essa nossa primeira conversa é com a pessoa que foi a mentora, né, desse grupo, né? Mas a gente vai pedir para você se apresentar, Mileide, primeiro, e aí depois a gente vai falando a respeito do seu currículo
E aí você vai falando conosco, né, dessa sua história bonita de vida que você tem, né? Pode se apresentar para nós, por favor. Obrigada, pessoal. Eu sou Mileide, eu sou professora de Química da Unifei. Minha formação é em Química Ambiental, Química Analítica, mas eu trabalho mais meu nicho de pesquisa, né, mais o tratamento de água e efluentes. E eu também estudo um pouco de ensino de Química, né? O bichinho da licenciatura me pegou desde sempre, né? Desde que eu sou criança, eu queria ser professora. Então, hoje eu sou professora da Universidade Federal de Itajubá e quero dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse primeiro podcast do NEABI. O NEABI é um sonho para nós e após 20 anos da lei, né, como a Kevin lá falou, nós estamos iniciando, né, os trabalhos de forma institucionalizada na Unifei. Então, é muita alegria, né, poder ver isso acontecendo e fazer parte, né, desse processo todo. Ai, que bom, que bom. Então vamos começar, né, no currículo dela, né? Eu começo e depois vocês vão... Ah, ok. Ô Mileide, aqui a gente tem um cafezinho. A gente vai tomar um café enquanto a gente conversa com você. Aqui também nós temos um cafezinho. Então tá, então vamos estar, né, nessa prosa nossa num café. Ô Mileide, o seu currículo, né, que você já começou a falar aqui conosco, que você é da área de Química, né, que você estudou, né, fez a sua graduação em Química. E a gente gostaria que você começasse por aí. A universidade, ela foi desde sempre falada na sua família? Como é que foi a sua vida acadêmica como uma mulher preta? Como eu cheguei até aí, né? Não, eu sou filha de uma mãe preta e de um pai branco, né? O meu pai é de uma família retirantes de Pernambuco. Então, minha avó pernambucana, mulher arretada, né? E nenhum de nós tínhamos estudo, né? A família da minha avó, do meu pai, na realidade, muito pobre. Meu pai perdeu o pai aos 3 anos de idade, então minha avó foi a mulher da casa desde sempre. Mas não só da casa dela, né? Porque o pessoal que vinha do Nordeste, quando um vinha, a família inteira vinha. Então, a minha avó era essa matriarca, né? Que trazia o sustento para toda a casa. Meu pai foi criado pelos tios e meu pai deixou a escola antes de terminar o ensino fundamental. Então, meu pai fez até a 6ª série, eu acho. E a minha mãe fez até o 4º ano. Então, nenhum dos dois terminou o ensino fundamental. A minha mãe perdeu o pai aos 7 anos, a minha avó assumiu a família e colocava os meus tios para vender salgadinho na praça para poder sustentar a família, né? E a minha avó era costureira, trabalhava numa padaria, minha avó materna, né? E, além de tudo, fazia os salgadinhos para os meus tios venderem. Então, essa foi a realidade em que eu nasci, né? O meu pai cresceu e aí, com a herança do bisavô, que a minha avó foi arretadamente buscar no Nordeste, comprou algumas ferramentas para o meu pai abrir uma oficina, né? Até então, meu pai catava lata, o meu pai trabalhava junto com os tios, né? Numa oficina de diesel, se eu não me engano, e apanhava, né? E tinha aquela vida sofrida, tinha que trabalhar para comer. E ele contava que na casa dele os grãos de feijão era contado, né? Para dividir para todo mundo, tendo sido criado pela avó dele, a avó materna. Então, é nesse meio, né, que daí os meus pais se relacionam. E quando eu nasci, nós morávamos de aluguel. Depois meu pai foi para o centro, abriu uma oficina maior no centro, e a gente morava no fundo do barracão, né? Então, aquele barracão, que não tem forro, baratas e tudo. E a gente depois a gente consegue uma casa pelo BNH.
e nós vamos morar num bairro que está se iniciando, né? E aí eu nunca, a minha família não tinha pessoas que tinham estudo, né? Aí uma prima começa a estudar, vira funcionária pública em São Paulo, né? E essa é a referência que eu tenho, mas naquela época não se falava que ela estudava, a gente só falava que ela era rica, né? Esse era o termo. Mas o meu pai sempre pegava na minha mão e dizia: essa vai ser doutora, essa vai ser doutora. E meu pai sempre falava que ele não ia deixar herança nenhuma pra gente, que a herança era o estudo, né? E aos 3 anos a minha mãe me ensina a ler e a escrever. E principalmente porque era uma necessidade, porque eu vou estudar no parquinho, no centro da cidade, e eu tinha que voltar para casa, sozinha. Então eu tinha que saber ler o ônibus que ia parar para poder ir para casa. Então meu pai me deixava no ponto de ônibus e eu tinha que reconhecer as letras para poder ir para casa. Então aos 3 anos eu já sabia ler e escrever, que a minha mãe me ensinava. Então minha brincadeira sempre era de escolinha, eu não gostava de brincar de casinha. E depois disso eu vou para a escola, também uma escola de centro, para quem viveu na nossa época, escola de centro era uma escola de ricos, né? Porque escola particular não era assim tão difundida como é hoje, né? E aí eu faço um curso técnico em química. E por que técnico em química? Não é um curso técnico em química porque eu conheci alguma cientista importante. Não, curso técnico em química, porque eu gostei de ciências na 8ª série. A dona Vera levava a gente para o laboratório e eu me encontrei. Eu gostava de ciências na 8ª série. E aí eu decido por fazer um curso de química, porque nós levávamos a minha irmã para ser tratada em Paulínia e Campinas, e a gente passava pela Replan, que é a refinaria da Petrobras em Paulínia. E aí eu achava bonito aquele monte de tubo, aquele monte de coisa na estrada, pegando fogo, né? A refinaria sempre tem um fogo, né? Que eles queimam o resto da destilação ali. E aí eu me encantei pela química, e aí apareceu que o pessoal que trabalhava na Petrobras ganhava muito dinheiro e eu queria ter uma vida melhor, né, gente? Então aí eu escolhi a química. Eu queria fazer magistério naquela época, eu tinha o magistério no ensino médio como uma profissão, né, como se fosse um curso técnico. Mas os meus professores falavam assim: você é muito inteligente para ser professora, você tem que ser médica. Né? E meu pai com aquela história que eu tinha que ser doutora, né? E aí, pensando melhor, eu falei: não, eu vou fazer química, porque química eu posso trabalhar na Petrobras e ter uma vida melhor, né? Porque o que meus professores me passavam era assim: não, você é muito inteligente para ser professora. Mas eu sempre brinquei de professora, de escolinha, e eu sempre era professora, claro. Desculpa te interromper. Você falou do seu pai, né, da sua mãe que te ensinaram, da importância, né, do incentivo, da palavra deles, né, sobre a sua vida. Explica um pouco desse empoderamento, né, que vem dos pais, que vem das pessoas que estão ao redor, né? Foi seus professores que te incentivaram. Achei bem legal essa história e é muito importante, né, a gente ter pessoas que nos incentivem e que façam a gente acreditar em nós mesmos, né? O meu pai sempre pegava na minha mãozinha quando eu era criança e profetizava, né, sobre a minha mão, né? Um dia você vai ser doutora. Meu pai falava da vontade que ele tinha de estudar e que não conseguiu. Por outro lado, a minha mãe falava que eu deveria estudar para não depender de homem. Então eu cresci ouvindo essas duas coisas. Para eu estudar, para eu não depender de homem nenhum. Porque minha mãe depois passou a trabalhar com meu pai. Então, minha mãe trabalhava com meu pai e dependia financeiramente do meu pai. Então, a minha mãe me falava isso. De um lado, eu tinha minha mãe falando: estuda para não depender de homem. E do outro, eu tinha meu pai falando:
você vai ser doutora. E na frente eu tinha a minha avó, que era uma mulher brava, mas poderosa. O que minha avó falava era lei. Então eu fui criada nesse ambiente. E por outro lado, quando eu tinha 3 anos, os meus pais se converteram ao cristianismo e nós viramos evangélicos, né? E na igreja a gente aprende que a sua palavra tem poder, que você é mais que vencedor e que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu cresci num mundo onde eu era muito empoderada, né, por tudo isso que eu vivia. E na igreja, meu pai era músico, se tornou músico da igreja. Meu pai antes tinha uma banda quando era jovem, né? Então na minha casa tinha muita música também. Meu pai se tornou músico e eu tinha uma voz muito bonita. Então eu cantava na igreja, né? Desde os 4 anos eu subia no púlpito e cantava. Eu fazia o louvor da igreja, né? Eu era uma das pessoas que cantava na igreja. E claro que quando você tem uma visibilidade dessa, você também é empoderado, né? Então eu fui empoderada pela minha casa mesmo, pela minha casa e pela comunidade onde eu vivia, que era a comunidade da igreja. Então isso é muito importante, acho que isso foi muito importante na minha vida. Mileide, nessa sua história, né, de empoderamento, assim, muito bacana, né, quando a gente vê que a família, as pessoas ao redor, são aquelas pessoas que incentivam, que te fazem enfrentar os desafios. Sobre esses desafios, Mileide, o que você tem a dizer para nós? Se você lembra de alguns fatos em que você sofreu ou a família sofreu algum tipo de racismo e que você teve que, a partir desses empoderamentos da sua família, que você falou, não, eu vou enfrentar isso, luta, eu vou resistir, porque eu preciso chegar lá, preciso desse doutorado, ou preciso estudar. Tem alguma coisa que você lembra de um fato importante que aconteceu? Olha, de verdade que durante a minha jornada até a universidade, eu não me lembrava de ter sofrido racismo, né? Eu sempre gostei de estudar, então assim, eu nunca estudei porque alguém mandava, ou porque eu tinha que cumprir aquilo que meu pai falava. Não, eu estudei porque eu gostava de estudar. Então, numa das minhas aulas, então assim, né, eu fiz toda essa jornada, escola pública, e passei na Unesp, né, para estudar licenciatura em Química. Nessa época, meu pai estava falido, e foi uma época muito difícil, né, porque eu cheguei na Unesp, a gente não tinha cota naquela época, né, e eu fui estudar licenciatura em Química em Araraquara, numa cidade diferente. Eu tinha que pagar a república, pagar telefone, pagar tudo. E meu pai não tinha grana, né? Nessa época, meu pai estava dependendo de cesta básica da minha avó, que era aposentada. Né? Da minha trajetória, o que eu me lembro é porque, assim, eu tenho 5 primos do lado da minha avó, né? Do lado do meu pai. E eu convivia mais com a família da minha avó, do meu pai paterno, do que da minha mãe. E assim, as minhas primas eram todas loiras, de olho claro, ou de cabelo pele branca sempre, né? Ou de cabelo preto, mas o olho azul. Então, nós tínhamos grande dificuldade de provar que nós éramos primas, porque eu era preta e eles eram brancos de olhos claros. Como assim vocês são primos? Mas a gente vivia como irmãos, então para nós, assim, era questão de honra falar que eu era prima dela, entendeu? Então essa era uma das coisas, né? E quando eu entrei na faculdade, nós tivemos uma aula de filosofia da educação, e meu professor era preto, e na licenciatura em Química. E numa dessas aulas de filosofia da educação, a gente estava trabalhando sobre o racismo. E aí eu me lembrei que quando eu era criança, com 4 anos, porque eu entrei na escola mais cedo, né?
Eu estava num parquinho, que era o Jardim 2 naquela época, e eu estudava num parquinho de centro, né, que era assim, onde só estudavam as pessoas que moravam no centro. Quem morava no centro era rico e branco. Eu não me lembro de ter outra criança moreninha, porque eu nunca era preta, eu era a moreninha, né? Não tinha outra criança moreninha na minha turma. Mas aí eu me lembrei que ninguém brincava comigo. Só que eu não sabia por que ninguém brincava comigo. E eu morava numa das ruas mais importantes da minha cidade, porque meu pai tinha loja lá. Não morava mais lá, mas meu pai tinha loja, que era onde eu ficava com a minha mãe e com o meu pai. E na rua transversal à minha casa tinha uma amiguinha do parquinho. Então, nós brincávamos, algumas vezes ela me convidou para brincar com ela, mas ela dizia que era segredo nosso, que não era para chegar no parquinho e falar que a gente brincava juntos. E uma vez outra pessoa bateu na casa dela e ela me escondeu atrás da cortina, né? E eu acho que eu nunca mais fui brincar com ela depois disso, não me lembro. Mas isso ficou esquecido na minha mente, totalmente esquecido na minha mente. Eu só me lembrei disso na aula de filosofia da educação, 14 anos depois, ou mais até. Então ali foi que eu sofria o racismo. No ensino médio, eu não sei se a gente pode... Então, de novo, né? Eu não sei se eu não percebia sofrer racismo, né? Eu não percebia isso. Porque na minha casa eu falo que a gente era treinado para bullying, né? Então, assim, quando eu entrava na casa da minha avó, o meu tio era aqueles... meu tio não era negro, mas ele tinha o cabelo, né? O cabelo mais espantadão. Então, meu tio era aquele homem que usava Black Power, né? Mas ele passava o garfo, assim, que era um garfo de ferro, né? Para o cabelo ficar espantadão. E eu tinha o cabelo sarará, né, galera? Então, assim, minhas primas loiras com o cabelo liso e eu o cabelo sarará. Então, grande, armado. Quando eu soltava o cabelo, ficava aquele cabelo armado. Então, toda vez que eu entrava na casa da minha avó, meu tio cantava Maria Bethânia. Tio, eu não sou Maria Bethânia. Maria Bethânia. Aí eu começava a chorar. Meu pai falava, vai, manteiga derretida, vai ligar por causa disso, para de chorar. Quando não, eu entrava, meu tio cantava. Eu quero banho cheio, eu quero banho... Por quê? Elba Ramalho não tinha um cabelo mais danado que de Elba Ramalho e Maria Bethânia. Então eu já era preparada para sofrer o bullying, entendeu? Então, assim, na escola, e eu queria ter cabelo liso. E meu tio tinha uma esposa que tinha... E minha irmã tinha o cabelo liso, né? E meu tio tinha uma esposa que falava assim pra mim, você é boba? Pra que você vai querer ter o cabelo liso? É o cabelo dela. Só pode usar desse jeito. Olha o nosso, dá pra fazer coque de galinha. Daí minha tia prendia meu cabelo tudo assim, enfiava grampo, e parecia uma crista de galinha, mas ficava bonito. Daí ela falava assim, a sua irmã não pode enrolar o cabelo. Mas você, se quiser, pode fazer escova e seu cabelo vai ficar liso. Ficava liso e armado, né, gente? Maria Bethânia, total. E aí, minha tia falava isso pra mim, eu falava, é verdade, eu posso ter o cabelo do jeito que eu quiser. Aí inventaram que aí na escola, né, no ensino fundamental, quando eu ia de cabelo solto, porque quando a gente naquela época, ninguém usava o cabelo solto. Primeiro, que ia pegar piolho, né? Segundo, porque eu não usaria meu cabelo solto, porque era Maria Bethânia. Então, a gente estava sempre de trança, ou sempre de cabelo amarrado, de rabinho, de chiquinha, né? Então, sempre de cabelo amarrado. E eu detestava pentear o cabelo. Então, o meu pai chegava em casa, me via de cabelo mal penteado e começava a cantar Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, essa música do Luiz Calda foi sempre a minha.
né? Então, negra do cabelo duro. Eu não gostava de pentear mesmo. Pra quem não sabe, cabelo crespo é horrível pentear. Dói, faz nó. Daí, assim, quando vai pentear com cuidado, não tinha creme de pentear, não, galera. Creme de pentear nasceu na Avon, na Shein, mas era caro. Nem sempre se comprava um creme de pentear. Não existia isso. Então, a gente tinha que pentear o cabelo na raça, né? E aqueles nó doía pra caramba. E algumas vezes eram as minhas, as colaboradoras, né, as secretárias da minha mãe que penteavam o cabelo, que geralmente elas tinham o cabelo liso, não sabia pentear um cabelo crespo. Então, ia esticando o nó e a minha cabeça ia junto. Eu detestava realmente pentear o cabelo. Então, pra falar a verdade, acho que até hoje, viu, gente? Tem coisa que não sai da gente. E aí meu pai ficava bravo, né? O meu cabelo estava sem pentear, mandava eu com a dona Marlene, que era uma cabeleireira lá. Mas eu não gostava de ir, para mim era a maior perda de tempo. Então era a maior briga lá em casa e meu pai sempre cantava Nega do Cabelo Duro. Então sempre antes de ir para a igreja, meu pai estava cantando Nega do Cabelo Duro para mim. E aí, então, e na escola, no ensino fundamental, eu tinha o apelido de Chonhonha, a rainha das cobras. E quando eu comecei na 7ª série aí com o cabelo solto, o meu cabelo era estojo de todo mundo. Então, eles colocavam lápis, eles colocavam tudo, mas eles nunca ousaram colocar chicletes. E tem um porquê, porque eu bati em todo mundo. Então, as branquelas recebiam chicletes, no cabelo. Eu recebia lá, quando eu levantava, caía tudo, lápis, tudo que tinha o rosto no meu cabelo enquanto eu estava sentada. Então, mas isso para mim não era racismo, né, gente? Para mim era brincadeira. E como ninguém colocava chiclete no meu cabelo, porque eles sabiam que eles iam apanhar, só tinha um menino que eu tinha medo, que era um negro, gordo, assim, bem grandão. Eu tinha medo dele, ele eu não ia bater, né? Mas os outros ia tudo me apanhar. Então, o meu cabelo, eu era nerd legal, então eles não colocavam o chiclete. No ensino médio, minha vida foi sempre acompanhada de música, né? No ensino médio, eu fiz técnico em química, mas tinha técnico em mecânica, eletrônica, nutrição, administração. E quando eu entrava, então os meninos da mecânica, eles ficavam sempre na entrada da escola. E quando eu passava, todo mundo gritava, olha a Globeleza aí, gente! Lá vou eu, lá vou eu. Então sempre tinha essa música. E até ontem, conversando com as meninas, né, eu não levava por mal, né? Aquilo não me agredia. Não. Eu acho que era a única referência que a gente tinha, né, de mulher negra bonita na televisão. Mas também agora, pensando bem, né, depois conversando com as meninas aqui, podia ser a mulher objeto. Eu nunca me imaginei uma mulher objeto, né, porque eu era muito desencanada, sabe? Eu não gostava de pentear cabelo, então eu chegava no ensino médio, estava desenhada uma véia de cabelo amarrado, do nariz empinado, e um mosquito, né? Que eles falavam que a minha testa era aeroporto de mosquito. Aí o mosquito batia, eles faziam o desenho, era tão lindo o desenho. O mosquito batia, descia e alçava voo, né? Então, sempre o pessoal tirando sarro do meu jeito. Para dizer que não, na universidade, eu também tinha uma música. Então, toda vez que eu entrava no diretório acadêmico, começava a se cantar marrom bombom, nossa cor marrom. Então, e aí meu apelido na universidade era bombom. Então, assim, eu não percebia o racismo. Mas acho que a pior fase do racismo mesmo foi nesse parquinho, quando a menina não queria brincar comigo. E hoje eu entendo que ela não queria brincar comigo, porque eu era preta. Mileide, você falando sobre essa questão de que foi na aula de filosofia da educação
eu gostaria que você falasse sobre essa importância, principalmente dentro da universidade, a abordagem, principalmente do currículo oculto, de temas transversais dentro da sala de aula, e que agora a gente não pode falar tanto assim currículo oculto, né? Porque agora é uma lei que tem dentro da universidade que tem que ser trabalhado esses temas. E a importância desses temas, porque foi através de um professor preto, né, que você começou a ver, espera aí, aconteceu alguma coisa no meu passado. E isso acontece com a gente. Eu falo enquanto aluna de licenciatura que eu fui, a importância das práticas de ensino, das aulas, né, dos temas transversais, interdisciplinares, dentro do currículo. E aí, esse diálogo falando sobre a questão do racismo. Eu dou exemplo de quando foi na universidade que eu comecei a fazer meus big shop. Falei assim, não quero mais alisar o meu cabelo. Foi aqui dentro da Unifei que eu comecei. Passei por racismo aqui dentro da Unifei também. Então, foi algumas situações que a gente percebe e é sempre, acho que todas as mulheres pretas e homens pretos passam por essa questão, principalmente o cabelo. Acho que o cabelo é o principal. Parece que o pessoal geralmente pega no cabelo da gente, né? Aqui na Unifei eu cheguei a passar por uma situação em que eu tinha acabado de fazer o Big Shop e eu fiz um coach braid no cabelo. E aí eu tava super empolgada, o rapaz elogiou meu cabelo, eu falei assim, nossa, que legal, elogiou. Quando eu fui no banheiro, quando eu cheguei no banheiro, a menina que estava do meu lado olhou pra mim assim, eu só lembro dela, que ela era uma branca, de cabelo preto, escorrido até na cintura, e ela falou assim, credo, que nojo, esse cabelo seu, eu não lembro muitos dizeres, mas era mais ou menos, credo, eu não usaria. Aí eu fiquei parada. Porque a gente sempre fala, né? Se falar comigo, eu vou falar isso e aquilo. Mas quando acontece, você às vezes não tem reação. E aí na hora eu falei assim, não, mas eu gosto, é meu cabelo. Aí ela falou assim, eu não usaria não, credo. Nossa, deve estar um trabalho, nossa. E ela saiu assim, como se eu não tivesse feito nada. E eu não lembro do rosto da moça. Essa questão. Foi tão assim que eu não lembro do rosto, não lembro da fisionomia. Até bom, né? Umas coisas assim, não carrega pra frente, né? E aí chegou uma amiga minha, que era do movimento coletivo das Minas, e ela chegou assim e já foi me amparando naquele momento. E eu tava chorando, porque a hora que aconteceu a situação, eu comecei a chorar. Eu falei assim, nossa, não imaginava que dentro da Unifei que eu iria passar por isso, porque era um lugar onde eu me empoderei. Eu parti, né? E aí ela fez essa situação comigo. E aí, eu lembro direitinho da Desirê, ela veio e falou assim, não, Kevila, fica assim não. Cadê a moça? Cadê a moça pra gente denunciar ela? Eu falei assim, não precisa não. Nem lembro, não consigo lembrar do rosto da moça. Então, eu acho o seguinte, que a falta de memória, eu acho que quando a gente apaga as coisas da memória, é uma forma do organismo e da nossa saúde, da nossa inteligência superior, não te deixar sofrer por conta disso. Eu acho que o fato de eu ser muito empoderada, né, de ter tido, assim, meus pais, minha avó e minha tia que me empoderava, né, eu acho que isso me fez, assim, me fez passar pelo racismo sem que isso me ferisse, né? E aí, Kevila, tinha uma outra coisa que hoje não se pode fazer, né? Eu sempre fui uma menina muito brava, muito corajosa, e eu não vejo perigo, sabe? Eu encaro as coisas sem pensar. Se eu pensar, depois que eu penso, eu falo, nossa, eu podia ter morrido. E se fosse na nossa época de criança, então todo mundo brincava comigo e eu achava que era brincadeira. Mas se alguém chegasse para mim e falasse do jeito que você falou, que a menina falou com você, na nossa época, ou a gente simplesmente falava, vai, lemão, batata, come queijo com barato para dizer para a namorada que comeu macarronada,
Ou então a gente partia para agressão. Então, uma menina dessa teria apanhado de mim, entendeu? Então, a gente resolvia muito... Eu era a nerd que batia, cara. Então, assim, ela teria apanhado. Hoje não pode mais, nem pode chamar de limão batata, né? Mas, assim, na minha época, a gente teria batido nessa menina aí e todos os meus amigos teriam batido junto nela. Então, a gente tinha isso que vocês não tiveram. A outra questão é que eu, por exemplo, eu tinha o cabelo duro, meus pais queriam que eu alisasse, mas eu nunca quis alisar. Porque minha tia pôr na minha cabeça que meu cabelo era diferente. Eu não gostava de chamar Milady, né, gente? Imagina, eu ia no SUS, no INPS, naquela época, quando começava eu sabia que era meu nome. Claro que a minha mãe escreveu com Y, com não sei o quê, né? Então eu sabia que era meu nome. E aí minha tia falava assim, mas o seu nome é diferente. E aí eu não casquetei que meu nome era diferente de todo mundo e era especial, igual o meu cabelo. E aí eu passei a colocar o meu cabelo como uma forma de me descrever. Então, o meu cabelo era todo enroladinho, as pontas douradas e era bonito. E aí eu escrevia Milady e no Y eu fazia um Y grande, 2 olhinhos, uma boquinha e um cabelo enrolado. Então o meu cabelo passou a ser uma característica da Milady. E aí tinha o Michael Jackson, né, cara? O Michael Jackson tinha o cabelo ruim, foi alisando até ficar igual o meu, assim, que era cheio de cachinhos. Então, o pessoal na igreja me chamava de cachinhos dourados, e aquilo era o máximo, entendeu? Se alguém falasse que meu cabelo era feio, ia apanhar mesmo. Então, eu acho que esse é o sentido, né, de mostrar para essas meninas que é diferente. Mas é importante a gente trabalhar esses temas, porque os olhos da gente vai abrindo. Graças a Deus que meus olhos não abriram na adolescência, porque eu teria sofrido muito. E abriu na universidade, quando eu já conseguia lidar com isso de forma melhor, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar esses temas transversais, trabalhar o quanto isso dói, né, nas pessoas, mas também trabalhar o fato de que nós somos especiais. Se nós viemos pretos, é porque tem algo especial, algo que é diferente, né? Então, é a história do patinho feio, né, que no final ele vira um cisne lindo, maravilhoso, né? Então, é muito importante, mas eu também trago isso de que a gente precisa trabalhar isso de uma forma especial, porque senão a gente coloca o negro como um coitadinho. E aí, alguns, ao invés de dizer, nossa, tivemos muita dor e não sei o quê, vai usar isso de propósito, sabe? Vai usar isso de propósito. Então, eu acho que todo esse movimento que está acontecendo na universidade, que está acontecendo nas escolas, que está acontecendo na televisão, né? Eu acho que esse movimento é muito importante para trazer luz para essas pessoas, né? E para trazer também pessoas nas quais a gente pode se espelhar. Porque, veja bem, eu não pude me espelhar num cientista preto. Eu nem sabia que existia cientista preto. Não sabia. Entendeu? Eu me inspirei em Marie Curie. Quando eu soube da história de Marie Curie, eu falei, nossa, eu quero ser uma mulher arretada, igual essa daí que fez diferença no mundo. Então, para mim, só tinha Marie Curie. O que era uma mulher linda, uma mulher preta linda na minha época? Não tinha. Não tinha, até vir a Globeleza, a Naomi Campbell, aquela negrona, entendeu? Que desfilava e arrasava, porque nas novelas o preto era sempre o quê? Empregado, escravo, era sempre papel coadjuvante, né? Assim, e aí veio, né, Naomi Campbell, que era preta. Naomi desfilou sem cabelo, careca, e arrasou, cara. E aí tinha o Michael Jackson, né? Então, nessa época era interessante porque Michael era Michael, né? Então, assim, era um preto que ficou branco, mas era Michael, era tudo, né? Então, a gente tinha os pretos, né? Na minha casa se cantava muito Alcione, AGP,
mas era um mundo nosso, né? Então, eu acho que é importante trazer esses pretos como Martin. Gente, eu nunca ouvi falar de Martin Luther King, sabe? Um pastor batista que foi lá e encarou todo mundo. Quer dizer, os pretos precisam de direitos. Eu vim conhecer a história de Martin Luther King faz muito pouco tempo, né? Então, assim, então teve muita coisa que eu descobri agora na universidade. Depois que isso passou, eu nunca imaginei que quando os seguranças ficavam me olhando nas lojas, era porque eu era preta, cara, eu não sabia disso, né? E a minha filha já sabia, né? Então, pela educação, por falar de racismo, como ele acontece, como o racismo no Brasil, ele é disfarçado, né? Ele é disfarçado. Então, a minha filha já sabia. Então, quando eu sofri racismo num salão de beleza, que eu não percebi, porque era um salão de beleza chiquetésimo, e eu fiquei sentada, vieram atender minha filha, porque minha filha parece uma japonesa, né? Não tem nada a ver. A gente fala que ela é um mangá ambulante. Então, assim, a minha filha foi atendida porque ela é branca, com esse estilo asiático, né? E eu preta, gorducha, né? Ninguém veio me atender, cara. Aí minha filha falou, mãe, vamos embora. Eu falei, por quê? Você não tá vendo que ninguém veio te atender? Nunca mais a gente vai entrar nesse lugar. Eles não vieram te atender porque você é preta, você não se tocou, vamos embora. Então, porque ela já teve, né, essa disciplina na escola sobre a história afro-brasileira e tal, e aí ela conseguiu perceber que eu estava sofrendo racismo e eu não, né? E eu não. Então eu achei que ninguém vinha me atender porque eu estava mal vestida, saí de shortinho jeans, blusinha assim, chinelão, né? Que é o meu jeitão mesmo. Eu achei que era isso. Não, porque eu sou preta, né? Então é muito importante, Kevin. Quer ver um outro ponto na universidade que me abriu os olhos? A gente estava num programa, num congresso da universidade que era Primavera das Mulheres, né? E uma pessoa, e aí foi tratar, né, a questão da mulher preta. E aí a gente estava olhando, as meninas estavam discutindo e falando que o homem branco, em geral, ele não assume a mulher preta. Eu estou muito feliz porque meu branquelo, ele me ama, né? E o meu pai, um branquelo, também amou minha mãe, né? Casou com a minha mãe. Então, para mim, era uma coisa assim, que eu nunca tinha me tocado disso, né? Porque minha realidade é outra. Eu sou casada com um branquelo, que eu amo, né? E que me assumiu, mesmo a mãe dele falando que eu era cor de berinjela. Então, assim, ele me ama, cara. Então, nunca imaginei que uma mulher preta sofresse isso. E naquele dia, naquele congresso lá da Primavera das Mulheres, eu comecei a me lembrar que quando eu era adolescente, eu saí com um menino e um dia a gente fui pra praia e aí minha pele, claro, ficou mais preta, né? E eu tava de blusinha ciganinha e apareceu a marca do biquíni, né? Porque, gente, na nossa época, mostrar a marca de biquíni era chique, galera. Ninguém ia pra praia, ninguém ia pra piscina, né? Então, era chique. Mas eu coloquei aquela blusinha que eu tinha ganhado de uma amiga e coloquei aquela blusinha. E ele virou pra mim e falou assim, nossa, por que você não é inteira assim? E apontou a marca do biquíni, que eu era mais clara, né? Claro, eu não tomo sol aqui, não tomava sol, é mais claro. Então ali eu refleti e falei, nossa, é verdade, ele me adorava, mas ele nunca me assumiu. Entendeu? Então assim, a gente sempre ficava escondidos, né? Então, isso me trouxe a reflexão, né? E de olhar para o próximo, de que a minha realidade não é a realidade de todas, não é igual para todos. Então, assim, ter essa empatia de falar, putz, e aí que os olhos vão se abrindo, né? Nesses momentos assim. Nossa, Milady, a sua história, assim, a gente fica assim impressionada e eu espero que sua história ajude outras pessoas com essas reflexões que você trouxe. A gente vai terminar com uma fala sua que a gente gostaria, mas queria ver se queria fazer alguma outra pergunta. A gente pode, já estamos dando nosso tempinho e a gente já...
São muitas coisas, né, no currículo. E eu não sei se a gente pode fazer um próximo episódio, né? Eu acho que porque é interessante, né? É interessante a gente abordar o tema desse empoderamento que chegou dos seus pais, dos professores, né, dos familiares, e os trabalhos de extensão que você tem. Esses olhos que você abriu para esse lado de empoderamento das pessoas, porque tem os temas, que a gente vai falar no próximo episódio, mas você acabou empoderando as pessoas que trabalharam com você, né? Então, é uma coisa legal para a gente estar conversando no próximo episódio. Eu sugiro até isso. Ao encerramento nosso aqui, a gente gostaria que você falasse dessa sua luta aqui com o NEABI, dessa sua idealização do NEABI, né? A história do NEABI. Então, a gente poderia encerrar dessa forma, você falar um pouquinho do NEABI, nesses projetos que você tem, e aí a gente tem aí, eu acho que uns 3 minutinhos, aí a gente encerra, e se não der tempo, a gente marca um outro episódio, a gente ainda tem mais, né? mais tempo para conversar ainda com Mileide. Mileide, por favor. Eu acho que tudo passa pelo respeito, né? Acho que os meus pais me ensinaram muito, assim, a respeitar o próximo, independente da sua diferença, né? Então, na minha família, isso era como nós vivíamos com nordestinos, que para quem não sabe, né, na minha cidade, se eu falasse que você era nordestino, era enxurrado, assim, eu vivi muito com o diferente, né? Então, e sempre meu pai me ensinou a respeitar. Então, acho que isso é importante, e essas palavras de empoderamento. Trazer a história do negro, não só como coitadinho, mas empoderar esse negro. E isso sempre foi assim, como eu sofri muito na universidade, quando eu cheguei na universidade, eu não tive bolsa, né? Eu tive que trabalhar para me sustentar, eu tive dia de comer repolho, porque eu não tinha, o repolho custava 3 centavos, eu não podia comer. Então, isso é uma coisa muito gritante dentro de mim, né? Que as pessoas não passem, né, pela mesma coisa que eu passei. Eu não quero que eles passem. Então, quando eu sempre tive isso da justiça, então eu ia no correio, pegava as cartinhas, falava com o povo do departamento, na Unifei, que tinha cartinha no correio. Então, eu sempre quis ajudar. Mas isso também vem de família no próximo episódio, eu vou para vocês. Mas, e o NEABI veio desse trabalho de começar a conhecer, né, o quanto que o negro sofre, o quanto que é dolorido, da história do negro começar a aparecer. E nós tivemos um seminário de inclusão na universidade, que bateu muito, veio um professor da UFBA, e uma outra negra, e ela era linda, aquela negra, e ela falava assim, da Unifei já, galera. E eu vi que cada vez mais a gente precisava disso. E eu fui convidada a ir a Brasília, né, pela reitoria, para discutir um curso com o MEC. E no meio dessa visita a Brasília, o reitor tinha uma reunião com o pessoal, com o Ministério da Igualdade Racial. E eu fui para o Ministério da Igualdade Racial e assim, gente, que legal, só tinha preto na mesa, tinha muito preto na mesa e uma mulher preta linda. E nós duas começamos a conversar. E aí eu falei, você não tem bolsa para os meus pretos da Unifei? Daí ela falou assim, não, nós temos um edital aberto. Né? E aí ela falou, daí eu fui ler o edital, ela falou, tá aqui, Mileide, eu vou mandar para você. Mandou imprimir e me deu. Só que o edital tinha que trabalhar o NEABI, tinha que ter um NEABI, né? E aí ela me convidou para fazer parte da campanha de valorização do trabalho da mulher preta. E aí começou, eu chamei a Pamela, que é do Não Mexe com a Minha Cor hoje, né? E nós começamos a fazer um trabalho na campanha de valorização do trabalho da mulher preta. E ali nós começamos um trabalho, aí a Pamela teve uma disciplina com o professor Paulo Nunes, onde ela fez um evento, e aí nasce o Não Mexe com a Minha Cor. E eu continuei nessa pegada de, a gente precisa ter um NEABI, a gente precisa ter isso 2021, galera. Então, comecei e falei assim, nossa, é o jeito que eu posso fazer para trazer visibilidade. O NEABI é isso.
E aí eu comecei a bater na porta da reitoria, eu quero NEABI, eu quero NEABI. E aí comecei a juntar o pessoal, eu quero NEABI, vamos fazer um NEABI, Beth, eu quero... Aí eu e Beth sentamos, né? Daí eu comecei a ver como que eram os NEABIs de outra universidade. Aí eu fui ser banca no mestrado de educação na UFSCar, já comecei a falar com a mulher que era diretora do NEABI da UFSCar, e comecei aquilo... E aí a gente foi crescendo essa ideia do NEABI, fui chamando pessoas lindas como vocês, e o povo de Tabira também. E aí fiz um negócio lá, catei um pouco da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, da UNB. A UNB é mais. Comecei a assistir coisas voltadas para a valorização do preto. Aí descobri uns podcasts, comecei a aprender sobre Maria Carolina de Jesus. Aí eu estava assistindo na pandemia, um programa da Globo que chama Segunda Chance, e a escola chama Maria Carolina de Jesus. E aí, nossa, falei que não, deixa eu ver quem que é isso. E aí comecei a ver e ver essa visibilidade da mulher preta, a necessidade. E aí meu coração doeu, gente, quando me chamaram para ser da comissão de heteroidentidade racial. Gente, o que é aquilo? É acabar com o coração de uma pessoa. Ali, quando eu não queria ser, porque eu não aguentava mais ser de comissão, de reunião, nossa senhora, né? Aí eu fui bicuda, mas fui. Gente do céu, quero ser todo ano, né? E ali é gritante quando você faz essa entrevista. É gritante. Aquilo gritou no meu coração. Eu preciso ajudar os pretos que estão entrando na universidade. Até peço desculpas, porque eu não sou estudiosa, né? Achei chique, assim, o doutorado da Elo, o mestrado da Kevila. Eu não sou estudiosa. Eu ainda tenho muito resquício do palavreado, né? Então, cada dia eu aprendo coisa nova, né? Tem professor que me chama a atenção, Mileide, você falou aquilo. Me perdoa, gente, se eu falei alguma coisa errada, algum termo errado. Mas eu não sei, eu tô aprendendo. E na minha ignorância, eu tô abrindo o caminho, entendeu? E ali foi gritante. Então, ali nós começamos mais fortemente. Aí tem o projeto, não tem o coletivo, não mexe com a minha cor. Tá, é um coletivo. Não é um negócio da universidade. E na universidade isso precisa ser institucionalizado. E aí eu convenci, né, já o coração daqueles dois que já é enorme, né, o reitor e o Ancelotti. E eu falei, não adianta, tem que ser institucionalizado, a gente precisa ter dinheiro para fazer as coisas. E aí o Ancelotti liberou, a Gisele institucionalizou, né, a nossa pró-reitora. E aí nós tivemos dinheiro para poder trabalhar isso, né? Claro que não é $1 milhão, né? Mas é uma coisa que está institucionalizada na Unifei, né? E para que nós formamos isso? Para dar voz ao preto, nós tivemos casos de racismo dentro da Unifei, em jogo, né? E isso não pode mais existir. Nós temos que valorizar o preto, né? Então, o Não Mexe na Minha Cor faz um trabalho muito lindo, né? E isso tem que expandir. Tem muito trabalho de pesquisa sendo feito na Unifei sobre isso, que a gente não sabe. Tem muita história linda dentro da Unifei. Elo, né? A Elo, hoje, ouvidora da Unifei, mulher preta, ouvidora. Ontem eu estava me lembrando da Joana, né? Então, o que foi? Um dia nós temos que trazer Joana em memória, porque a Joana, ela foi um marco para todos os funcionários, né? A Joana era uma funcionária preta da Unifei, eu me lembro que ela tinha um cargo alto, e ela era amada, galera. Ela era amada pelos funcionários da Unifei, pelos alunos também. Então, assim, isso tem que ter esse saber preto, né, da Unifei, tem que vir à tona. E nós temos que proteger os nossos pretos, porque é muito difícil entrar no mundo elitizado, né? Então, o NEABI, ele veio no meu coração para isso, para trazer
luz para os pretos, para dizer, olha, além de você tem a gente aqui, né? Olha, o que você está precisando? Nós vamos te dar um apoio psicológico, nós vamos buscar bolsa. Então, a ideia de buscar editais de fomento para trazer bolsa para esses alunos, porque não é fácil ser preto, pobre, numa cidade cara como é Itajubá. Então, assim, a gente trazer luz, trazer pesquisa, sabe, valorizar os pretos, valorizar o trabalho nas escolas, poder provisionar trabalhos nas escolas. E hoje, então, assim, é muito difícil, era muito difícil sozinha, e com vocês, assim, está sendo lindo, porque vocês estão construindo um NEABI forte, né? Então, veio a Lavine, que é uma bênção na vida do NEABI, né? Que foi com o dinheiro que eles deram, a ideia era contratar, né, uma estagiária para Itajubá e uma estagiária para Itabira. Então, hoje nós temos, né, a Lavine veio primeiro, e a Lavine foi, assim, uma bênção, porque a Lavine, ela leva o negócio muito tranquilo e sozinha, assim, né, toda a divulgação. Então, a Lavine foi uma bênção para nós. Agora, nós já temos uma estagiária, foi difícil a contratação de uma estagiária em Itabira, então hoje nós temos uma estagiária em Itabira. Então, o NEABI Unifei, com esse pouquinho de dinheiro que a gente recebeu, a gente consegue estar levando o NEABI Unifei a participar de outros eventos, porque nós precisamos dizer, olha, a Unifei tem um NEABI, né, para nós podermos estar compartilhando com as outras pessoas e também aprendendo, né, porque nós somos jovens, nós somos recém-nascidos, né, então a gente tem que aprender com os outros NEABIs, então, e estar participando e fomentando a participação, a pesquisa, a extensão do trabalho para a valorização do preto, o empoderamento pelas ciências. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. E quando eu ensino inglês para a galera, né, nós temos o projeto Shine, que está ensinando inglês. Ai, gente, curta o projeto Shine, é tão bonitinho. Está ensinando inglês, por quê? Porque são coisas que empoderam, né? Então, o NEABI veio para trazer esse empoderamento e acolhimento ao preto da cidade de Itajubá e do meio acadêmico da Unifei, Itajubá e Itabira. É isso. Mileide, assim, a gente está assim... A gente é encantado com você sabe disso, né? Assim, toda a sua história, essa sua luta aqui pelo NEABI, e é por isso que a gente quis, né, a ideia da Tati, da gente conversar com você primeiro. Então, a gente agradece, né, as pessoas que ficaram até agora com a gente. Aguardem o próximo episódio. Também tem uma pessoa que tem uma vida muito bacana, que chegou também, né, num cargo também muito alto. E ele vem conversar com a gente no próximo mês. Aguardem que ele virá. E também a gente já gostaria de dizer que a gente vai ter um evento dia 19 de novembro, né? Então aguardem também, que é a gente está chamando de ECO, né? Ancestralidade e Futuro. E aí a gente vai trazer aí a comunidade preta aqui para estar junto com a gente, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, gente. Sucesso e vida longa para o NEABI Unifei. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, lá no Instagram, @neabi.unifei. Acesse nosso site também, neabi.unifei.edu.br. Acesse lá o nosso site também, conheça os membros, conheça o nosso trabalho lá, que está sendo divulgado. Você é bem-vindo no nosso canal e você também é bem-vindo para poder participar conosco. Bom? É isso aí.